de Colossenses, uma carta muito especial, a carta mais cristocêntrica, cristológica, escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta, ela é dividida entre uma primeira parte bem teológica, bem teórica, mas uma segunda etapa, a partir do capítulo 3, que iremos estudar hoje, extremamente prático. O apóstolo Paulo escreve essa carta depois de uma conversa que ele tem com Epáfras, que provavelmente foi um dos fundadores dessa igreja, e ele apresenta quase que um relatório para o apóstolo Paulo, e diante desse relatório, o apóstolo Paulo percebe algumas heresias que estavam circulando ali na igreja, e diante desses alertas obtidos nesse relatório, ele decide então escrever essa carta. Essa carta vai não apenas para a igreja lá em Colosso, mas essa carta deveria ser lida também em Laodiceia. É uma carta que deveria ser também uma carta circular. Ela era para uma determinada região, em um determinado tipo de conflito, mas Paulo entendia que aqueles ensinamentos iam além daquela estrutura de igreja, e graças a Deus que ele entendia isso, porque essa carta chegou até nós nos dias de hoje, e a gente pode então entender aquilo que o Senhor espera de nós, sendo então uma nova criatura, sendo então uma nova humanidade, como sugere o nosso tema. É interessante porque quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para irmãos que ainda não tinham se dado conta de qual era essa nova vida, qual era essa nova humanidade, o que de fato Deus estava requerendo deles. Eles haviam enveredado por um caminho de um sincretismo religioso muito grande. Envolvia a mistura de pelo menos 4 grandes vertentes da época: o gnosticismo, o asceticismo, tinha ali um pouco do judaísmo também imperando, e um misticismo que estava tomando conta do coração daquela igreja. E diante desse movimento, Paulo então escreve a carta trazendo a supremacia de Cristo para essa igreja. Cristo basta, é a partir de Cristo que nós temos a referência daquilo que nós deveríamos ser. E ele escreve então para que essa igreja possa tomar posse dessa nova vida em Deus, que essa igreja possa entender aquilo que foi conquistado através da cruz do Calvário, e a partir dessa conquista, viver então uma vida que honre, que agrade, que proclame o reino dos céus. No capítulo 3, como eu tenho falado, de uma forma extremamente prática, o apóstolo Paulo começa a expressar tudo aquilo que ele já narrou no primeiro capítulo e no segundo. Eu queria te convidar então a abrir a Bíblia comigo nesse texto, Colossenses capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura de forma gradual desse texto. Iremos começar do versículo 1 até o versículo 4. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, de onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Que o Senhor aplique a sua santa palavra ao nosso coração. O capítulo 3, como eu já falei, Paulo vai tentar então transformar de forma prática aquilo que ele vem construindo desde o primeiro e segundo capítulo. E ele começa então essa sua introdução trazendo uma condicional. Não que houvesse uma dúvida que aquelas pessoas já estivessem vivendo a nova vida, mas para atrelar a essa nova vida a uma base teológica. E qual era essa base? A partir da morte e ressurreição de Cristo Jesus, é que vocês hoje podem desfrutar de uma vida, de uma nova vida. E quando a gente para pensar sobre nova vida, eu acho que essa talvez seja a maior promessa do Evangelho.
seja a promessa que faz com que muitas pessoas vislumbrem e tenham um coração cheio de esperança. Porque quem nunca olhou para a sua história, para a sua existência e pensou: seria tão bom se eu pudesse recomeçar, se eu pudesse ter tomado outras decisões. E às vezes nós nos sentimos incapazes, impotentes, achamos que isso não é viável, mas aí vem o Evangelho, na figura de Cristo Jesus, e fala: eu posso sim te dar uma nova história, posso te dar um novo tempo, posso te dar uma nova vida. Só que às vezes nós não entendemos o que é essa nova vida. Eu tive um amigo no seminário, que ele era alguém extremamente engraçado. É bem verdade que essa graça era fruto de uma crise pessoal que ele vivia. Todas as vezes que eu me encontrava com ele para conversar, ele dizia a mesma frase. E a frase era: eu mudei, ó. Eu sou uma nova pessoa agora. Não é essa semana, minha vida é outra. E eu: caramba, cara, que legal, muito bom. E aí ele começava a confessar pecado, falava um monte de coisa. Quando era na outra semana, tinha caído de novo. Passava-se alguns dias, ele voltava e falava: não, mas agora de vez, eu mudei de vida, eu sou uma nova pessoa. E esse discurso vinha acompanhado de algo bem peculiar. Todas as vezes ele cancelava a sua conta nas redes sociais, sumia das redes sociais, e depois ele voltava com um perfil novo e usando um outro sobrenome. O fato é que hoje eu não consigo mais encontrá-lo nas redes sociais, porque todos os sobrenomes que ele tinha, ele já usou, e agora ele inventa sobrenomes, e eu não consigo mais acompanhar quem ele é agora. Provavelmente ele tenha mudado até de nome. E a perspectiva dele era viver essa constante mudança. Isso me lembra um hino antigo de um ministro de louvor muito conhecido, que dizia assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Não sei se vocês acompanhavam esse ministro, mas o fato é que essa canção não fala sobre ser a nova criatura. Essa canção fala sobre alguém que tem uma flexibilidade de mudança de ideias, de mudança de rumos, mas isso não é a nova vida. A nova vida não é simplesmente você mudar de ideia, você ser uma coisa hoje e amanhã você ser outra coisa. A nova vida é pautada no conceito de que eu sou transformado por Cristo e eu vivo em novidade de vida de maneira gradual, de maneira crescente. A minha vozinha gosta muito de um texto bíblico que fala que o nascer da manhã é semelhante à caminhada do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deveria ser assim na nossa vida. A gente deveria experimentar uma transformação genuína por meio do Evangelho, e essa transformação ser diária, mas não ser contraditória, como diz a música, que hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. Não, é ser modelado pelo Senhor, é ser transformado pelo Senhor, dia após dia, até que nós cheguemos ao referencial. Sabe, quando nós falamos sobre novidade de vida, a gente precisa entender muito bem uma coisa: o Senhor não te convidou para que você tivesse uma nova vida a partir dos teus desejos, dos teus sonhos, das tuas perspectivas. Aquela ideia secular que diz você pode ser aquilo que você quer, deixa eu te dizer, essa não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que nos transforma à semelhança do seu Filho. A semelhança do seu Filho. E é essa jornada que eu e você precisamos traçar. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fica pensando em diversos aspectos que precisam melhorar, que precisam mudar, mas a pergunta que temos que fazer constantemente é: o que é que o Senhor espera que eu seja? Ou como é que Cristo Jesus procederia diante dessas circunstâncias? É baseado nessas verdades que eu e você podemos então viver essa nova vida, viver esse novo tempo. O texto que nós acabamos de ler, do verso 1 até o verso 4, ele vai nos apresentar então um novo anseio que deveria existir no nosso coração, uma nova busca.
E a ideia dele é: uma vez que vocês entendem que morreram com Cristo e com Ele ressuscitaram, procurem as coisas do alto. Versículo 2 vai dizer: mantenham o pensamento nas coisas do alto. E ele ainda faz questão de dizer: e não nas coisas terrenas. Não deve haver um paralelo entre essas duas instâncias. Não deve haver esse movimento de que uma hora eu penso no reino, outra hora eu penso nas coisas terrenas. Não. E o convite do texto não é para que a gente seja desconectado da realidade, para que a gente não esqueça das coisas terrenas, abandone completamente. Eu fiz parte, quando comecei no Evangelho, de uma igreja que era uma seita. E essa igreja, na minha infância, começou a dizer que a gente deveria abandonar os estudos, abandonar os nossos empregos, deveríamos vender todo o nosso patrimônio, entregar à igreja, viver de aluguel, porque a vinda do Senhor era iminente e a gente não deveria ter coisas terrenas. Meu pai foi para um retiro espiritual e voltou de lá com essa ideia fixa na cabeça. E ele pegou e fez, tinha um terreno, o único bem que a gente tinha era um terrenozinho. Ele fez: eu vou doar esse terreno para a igreja. E para que os meninos vão estudar? Vamos tirar os meninos da escola também. E nessa perspectiva, a gente encontra qual é a distorção. Quando Paulo fala para que pensemos nas coisas do alto e não nas terrenas, é para que tudo aquilo que eu venha a fazer, tudo aquilo que eu venha a falar, possa refletir o reino dos céus aqui na terra. É assim, eu vou pensar no meu trabalho, mas eu não vou pensar no meu trabalho simplesmente na perspectiva mercadológica, simplesmente na perspectiva empresarial. Eu vou pensar no meu ambiente de trabalho como o reino de Deus sendo estabelecido naquele lugar. Então eu sou um agente de Deus, vocacionado por Deus para atuar aqui nesta terra. Quando nós começamos a tratar as coisas triviais do dia a dia com espiritualidade, com pensamento do alto, a gente começa a trazer o reino dos céus para esse contexto. Qual é a nossa dificuldade? É que a gente setoriza a nossa vida espiritual. E isso é tão forte que algumas pessoas mudam a voz na hora que vão orar. Elas mudam o jeito de se comportar na hora que estão experimentando um momento devocional. É como se ela estivesse entrando na presença do Senhor, ou agora eu estou saindo da presença do Senhor. Isso não tem como, isso não faz sentido. Ele habita conosco, está conosco até a consumação do século. Na verdade, Ele está com a gente para sempre. Para sempre, não tem como a gente fugir dessa presença do Senhor. Não tem como. Então, ou nós começamos a trazer o pensamento do alto, as coisas do alto, para as nossas coisas triviais do dia a dia, ou nós não iremos encontrar nada do alto em lugar nenhum. Esse problema acompanha o povo de Deus desde a época do deserto. Desde a época do deserto. Depois, quando se constitui uma nação, era comum as pessoas terem o hábito de ir para o ambiente do templo, oferecer sacrifício e depois viver de maneira aleatória, sem pensar de maneira nenhuma no reino, como se bastasse. Não, eu cumpri as minhas obrigações religiosas, eu cumpri o meu dever espiritual da semana. Que espiritualidade é essa? Ou Cristo Jesus está em toda a nossa vida, ou Ele não está em lugar nenhum da nossa vida. Não tem meio termo, não tem. E o apóstolo Paulo vai falar que essa nova criatura, então, essa nova humanidade, será melhor a qualidade dos nossos pensamentos. Assim a gente vai discernir se de fato nós estamos vivendo a nova vida ou não. Ou não. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida. Antes ele tenta em tudo agradar aquele que o arregimentou. E essa deve ser a nossa postura. A nossa postura deve ser de um servo que está o tempo todo preocupado em agradar o seu Senhor.
no casamento, no trabalho, nas relações de vizinhança. Precisamos começar a pensar como Cristo quer que a gente pense, para que a gente possa tomar posse dessa nova humanidade, desta nova sociedade. O texto vai nos dizer, a partir do verso 3, que já foi lido, que se nós morremos, agora nós estamos escondidos com Cristo, em Deus. É como se a nossa vida estivesse oculta nele. E essa parte talvez seja uma parte mais complexa do texto. E na sequência do verso 4 ele diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Sabe o que é que o texto está querendo nos dizer? A mesma verdade que o apóstolo Paulo nos narrou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. Ele consegue ter uma visão real dos fatos da vida terrena, mas muitas vezes ele é incompreendido. Por quê? Porque a lógica do reino é loucura para esse mundo. A lógica do reino é absurdo para esse mundo. É por isso que a nossa vida está guardada em Cristo, está oculta em Cristo, mas vai se manifestar plenamente quando as pessoas da sociedade aqui fora perceberem Cristo Jesus sendo manifestado. Aí é que elas vão entender o que é a vida espiritual. Vamos para o segundo bloco. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre algumas ações que eu e você precisamos exercer nesta nova condição, nesta nova vida. O verso 5 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Ele vai nos apresentar aqui duas esferas de transformação que precisam ocorrer na nossa vida. A primeira diz respeito a nós mesmos, os nossos desejos, os nossos instintos, aquilo que praticamos, aquilo que fazemos. E num segundo bloco, que veremos mais à frente, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. E a figura de linguagem empregada aqui nesse texto é que quando nós morremos com Cristo Jesus, nós estamos matando o velho homem. Estamos matando o velho homem. A segunda expressão é que nós estamos nos despindo do velho homem. Estamos retirando essa carcaça. E essas duas expressões, elas são extremamente importantes. Primeiro que na visão gnóstica, a carne e o espírito viviam numa crise, num duelo, onde tudo que era matéria era ruim, tudo que era matéria não prestava, e o espírito estava aprisionado, então, naquela matéria, no corpo. Então eles acreditavam que o corpo era a prisão da alma, e que aquilo que era mortal não poderia, de maneira alguma, herdar aquilo que estava prometido em Deus, a não ser que o corpo fosse desfeito.
Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele nos apresenta um mistério. Ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. E ele diz que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível, de incorruptibilidade. Paulo já declarava que a crise gnóstica estava resolvida em Cristo Jesus, porque quando ele morre e ressuscita, ele ressuscita em carne, com o corpo glorificado. E a promessa que nós temos em Deus, então, é que uma vez que nós começamos essa jornada de nova criatura, sendo justificados por meio da fé, nós passamos por um longo período de aperfeiçoamento, que chamamos de santidade, até um determinado momento, onde receberemos do Senhor um corpo glorificado. O apóstolo Paulo deixa claro na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que se nós não cremos na ressurreição, é em vão que nós cultuamos, que nós pregamos. Ele chega a dizer que nós somos os mais dignos de compaixão, se esperarmos Cristo somente nessa vida. Precisamos entender que Cristo Jesus estava não apenas nos propondo uma mudança de mentalidade, mas Ele está propondo para que eu e você peguemos essa carne, que milita contra o Espírito, que guerreia todos os dias, nos impulsionando a instintos maus, que ela seja diariamente mortificada, que ela seja diariamente colocada diante do Senhor, para que o Espírito possa triunfar. Só que essa dualidade era difícil de ser vivenciado pela igreja de Colossos. Eles entendiam essa dificuldade, e aí eles caíram num outro ambiente de heresia, que tinha muito a ver com o estoicismo da época, mas tem uma vertente mais específica chamada asceticismo, que eles acreditavam que se houvesse um controle extremamente rígido, uma disciplina do corpo, eles iriam alcançar a virtude. E aí isso entrou na igreja, fazendo com que os irmãos começassem a querer seguir um conjunto de regras, acreditando que por meio dessas regras eles iriam alcançar essa remissão de pecados. E aí vem o judaísmo com todo o seu legalismo ali, para dizer então quais seriam essas dimensões, e o asceticismo dizendo, olha, a gente tem que jejuar para matar essa carne, e começa a criar uma série de regras para que isso aconteça. Mas o apóstolo Paulo vem aqui de uma maneira muito clara, e ele diz, olha, não precisa de nada disso não. É mais simples o processo. É mais simples. Sabe o que vocês vão fazer? Diante dos impulsos carnais, que vocês conhecem bem, diante de toda impureza sexual, diante de toda malícia, diante dos maus desejos, vocês vão simplesmente dizer não. Vocês não precisam seguir um conjunto de regras. Vocês não precisam ficar se penalizando, se flagelando para encontrar uma santidade que provém da carne de vocês. Não, a santidade é gerada pelo Senhor na nossa vida. É Ele quem nos santifica, foi Ele quem nos justificou. É por meio dEle que nós alcançamos essas coisas. Não é ação nossa. E quando você olha aqui fora, você vai perceber inúmeras pessoas que não professam uma fé em Cristo Jesus, mas agem com moral, agem com ética, têm um comportamento exemplar. Por quê? Porque a questão não é o quanto eu e você somos habilidosos em seguir um conjunto de regras. É como eu e você compreendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz e tomamos posse dele. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele vai dizer assim: o amor de Deus nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Mas um morreu por todos, não para que vivamos por nós mesmos, mas para que vivamos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quando nós entendemos o Evangelho, nós começamos a entender que não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Então as nossas paixões, os nossos desejos, é dele. Os nossos projetos, os nossos sonhos,
são dele. Ele é quem precisa agir por meio de nós. E o que é que o apóstolo Paulo está tentando fazer com essa igreja aqui? Está tentando ensinar para eles a simplesmente mudar a chave, mudar a mentalidade. Não é pelo teu esforço particular, é o quão empregado você está em fazer a vontade de Deus. É assim que a gente resiste ao pecado, é assim que a gente começa de alguma maneira a glorificar a Deus naquilo que falamos, naquilo que pensamos, como agimos. É dessa forma. E o apóstolo então diz que a gente deveria abandonar essas más práticas, deveríamos entender que estávamos despidos então deste velho homem, mas ele apresenta a partir do verso 10 um conceito extremamente importante. Ele diz: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Essa expressão aqui, renovado, dá a ideia de algo que está acontecendo, de algo que é processual. Nós vamos amadurecendo na fé, e à medida que vamos amadurecendo, vamos nos aproximando da imagem que devemos espelhar para esse mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios também, lá no capítulo 13, ele vai nos apresentar uma poesia falando sobre o amor de Deus, o amor perfeito, o amor ágape. E ele vai falar que esse amor vai nos conduzir a uma maturidade, porque a grande crise da igreja de Corinto era a imaturidade, a infantilidade deles. E quando vai chegando lá no finalzinho desse poema, ele vai dizer o seguinte: quando eu era menino, eu pensava, raciocinava, agia como menino. Depois que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora vemos como um espelho embaçado, mas logo veremos perfeitamente, da mesma forma que somos perfeitamente conhecidos por Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? À medida que a gente vai amadurecendo no amor, à medida que a gente vai amadurecendo na fé, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Em vez da nossa imagem ser só um borrão para esse mundo, as pessoas vão conseguindo ver nitidamente a imagem do Criador, porque nós estamos sendo renovados à imagem e conhecimento desse Deus. É algo processual. A salvação, acreditamos que é um ato. Acreditamos que o Espírito Santo entra na nossa vida, nos justifica, nos regenera. Mas o que é que nós entendemos? Que a partir deste momento, eu e você não estamos como obra acabada. A gente está em obras. É por isso que a ideia aqui da Comunidade Ponte é ser uma igreja para pessoas imperfeitas. Mas são imperfeitos por quê? São imperfeitos porque estão em processo de transformação, de mudança. Não é porque se acomodaram. Não é porque exaltam a ideia de serem perfeitos. Não, é porque entende que há um Deus santo, imaculado, perfeito, gracioso, que se fez homem, assumiu a nossa morte na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ser transformados à imagem e semelhança dele. Meus irmãos, quando eu me deparo com esse texto, as coisas que o apóstolo Paulo está então tentando fazer com que a gente compreenda e tome posse como uma nova criatura, eu me recordo de um momento muito importante na minha jornada ministerial. Eu vou completar 10 anos como pastor, agora no comecinho do próximo ano, em fevereiro. E já trabalhava com igreja há muito tempo antes disso. E assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, há 10 anos atrás, eu ainda solteiro, na época eu era noivo, e eu comecei muito engajado na igreja. Solteiro, morando numa cidade que eu não tinha família, então eu coloquei minha vida todinha dentro da igreja. Eu chegava cedo, eu saía muito tarde. Eu lembro de um dia que eu passei o dia inteiro atendendo lá no gabinete, e depois ainda fiquei preparando o sermão, e quando eu fui descer a igreja já estava fechada e o alarme tocou como se eu fosse um bandido dentro da igreja.
aquele entusiasmo todo foi se tornando um ativismo religioso. Eu casei e fiquei naquele ímpeto de que eu tenho que fazer. E toda vez que a gente começa um ativismo religioso, a gente começa a romper com as bases. A gente começa a negligenciar aquilo que é o trivial, aquilo que é o rotineiro, mas acima de tudo aquilo que nos sustenta. A vida devocional, o temor do Senhor. As coisas vão se tornando tão comuns. E houve um determinado momento, a gente recém-casados, e vida de recém-casados, vocês conhecem, uma série de aprendizados, né? A minha esposa, na época, estava aprendendo a cozinhar, e eu aprendendo a comer a comida dela. Era uma jornada de aprendizado. Mas ela cozinha bem, ela se garante, aprendeu rápido. Eu não sei se eu aprendi a gostar rápido ou se ela... O fato é que dá muito certo. E logo no começo dessa nossa jornada, os dois assumindo responsabilidade sobre a casa, eu numa correria muito grande com a igreja, me dedicando mais do que deveria, e a minha esposa estava fazendo ainda faculdade de arquitetura, estava trabalhando, e conseguiu um monte de projeto por fora, e estava prestes a defender o seu TCC. Então a vida dela estava uma loucura, a minha vida estava uma loucura, e algumas coisas de casa começaram a ser negligenciadas. Sabe aquele negócio? Depois a gente arruma, depois a gente limpa. Não, amanhã está tão aperreado. E aconteceu um dia que ela preparou um almoço para a gente, não teve tempo de lavar aquela louça, a gente deixou lá, e na correria a gente foi embora para a rua, fez um monte de coisa, chegou muito tarde em casa, exausto, estava aquela pia lá, imunda, cheia de coisa para lavar. E o que é que a gente fez como um casal jovem? Foi dormir. A gente deixou lá aquela pia. Quando foi no outro dia, fizemos as refeições todas fora, porque ela estava tão ocupada, era difícil para ela fazer, eu não tinha tempo de chegar para preparar, a gente foi comendo fora. A gente passou uns 3 dias comendo fora. E quando chega então, no 4º dia, a pia continuava lá. Impressionante, na casa da minha mãe eu deixava, rapidamente se limpava. Eu achei que a pia estava com defeito. Mas o que acontece é que estava lá aquela pia, e nesse dia eu tinha chegado em casa mais cedo, a minha esposa estava ali correndo para terminar o TCC, e eu tenho que lavar essa pia, tenho que lavar esses pratos. E eu fui lá começar a lavar os pratos, e lavo bem. Não gosto, mas sou meticuloso no lavar pratos. E eu fui lavando o prato, lavando tudo, e minha mãe me ensinou que a pia tem que estar limpa, não basta lavar os pratos, você tem que lavar a pia como um todo. E quando chegou na reta final, na hora de lavar a pia, aquele dispenserzinho, aquele suporte onde você coloca a bucha e você coloca o detergente, ele não tinha saída de ar nenhuma, uma caixinha bem, quase que vedava ali. E o que aconteceu é que eu senti um cheirinho estranho. Esse cheiro estranho está vindo daqui. Quando eu levantei aquele local que tinha o detergente, que tinha a bucha, tinha escorrido um caldo de carne. Quando a gente foi preparar, a gente limpou a pia sem levantar ele, o caldo acumulou ali embaixo. Deu uma fermentada boa. E ali eu tive uma experiência biológica fantástica. Meus irmãos, deu tapuru. Estava cheio de tapuru. Naquele exato momento que eu levantei e vi aquele tapuru, me deu uma raiva, uma ira, uma fúria. Eu fiquei indignado. E eu fui tomado por um toque de limpeza, que eu queria limpar tudo. Eu taquei álcool, só faltei tacar fogo junto. Joguei fora um monte de coisa. Abri a geladeira, tudo que era comida que tinha sido preparada, que estava congelada, eu falei, eu vou jogar fora também. Não tinha nenhum contato uma coisa com outra, mas sabe quando você cria um nojo, assim, E naquele ato de revolta, eu fui tirando tudo, limpando tudo, revoltado. E fui para o quarto, irado.
e eu comecei a pensar a respeito da minha moradia. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, a gente foi morar num apartamento bem simplesinho, e a vaga de garagem ficava embaixo de uma árvore, o que era muito bom para proteger do sol, mas tinham que avisar isso aos passarinhos, porque todos os dias o meu carro era lavado. Eu chegava lá, o carro estava imundo. E isso ia revoltando. Do nada começou a surgir barata, mas não era do apartamento, era que entrava voando pela janela. E aí naquele dia, sentado na minha cama, deitado na verdade, com profunda raiva e revolta, eu disse: eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa casa, eu não aguento mais esse lugar, é economia besta, eu não vou mais economizar não, vou morar bem, vou ter dignidade. Que negócio absurdo, um monte de lixo aqui dentro de casa. E minha esposa lá fazendo o TCC dela calada, sabendo que eu estava revoltado, irado em casa. E aí eu estava com tanta raiva que eu comecei a chorar. E aí eu tive uma experiência com Deus, uma experiência quase que pentecostal. Eu vi Deus falar comigo, e a frase foi simples: por que você não tem essa mesma ira, revolta, nojo com a sua vida? Quem iria pensar que o local onde fica a bucha e o detergente, todo o material que limpa todas as demais coisas, seria o lugar mais podre, seria o lugar mais sujo? Eu, sendo pastor, pregando santidade, falando uma série de coisas, como é que estava o meu coração naquela hora? E naquela hora eu percebi que eu não precisava mudar de endereço, eu precisava permitir que o Senhor continuasse transformando a minha vida. Nós não somos obras acabadas, meus irmãos. Não tem ninguém aqui que tenha chegado num estágio que possa dizer: agora eu não preciso mais de nada, não preciso mais de transformação. Isso não acontece. Se não for diariamente o joelho no chão, se não for diariamente buscando a vontade do Senhor, eu e você iremos sucumbir. A gente vai cair. A nova criatura não é estagnada, ela vive em novidade de vida, é dia após dia sendo mais parecida com Cristo. É assim que a gente pode ser uma nova humanidade. O problema da igreja do Senhor é que muitas vezes acha que já está bom o patamar que chegou, já está bom tudo que fez, começa a se gabar de todos os seus feitos. Deixa eu te dizer, todos aqueles que acham que já chegaram, um dia vão ouvir do Senhor: eu não te conheço. E não adianta você dizer: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo ou aquilo outro, porque a resposta continua sendo a mesma. Precisamos buscar diariamente essa transformação, diariamente. E é nessa hora que você precisa voltar a recordar os bons momentos que você vivenciou com o Senhor, e se perguntar: será que o Senhor ainda me incomoda como me incomodava no começo? Porque o pecado vai se apoderando da gente, e ele vai criando uma resistência, uma crosta, que a gente começa a ficar insensível. A gente adota um pecado de estimação, e Deus continua nos usando, Deus continua trabalhando na nossa vida. E aí, por vermos Deus agir na nossa vida, o que é que a gente pensa? Então tá tudo bem, né? Tá não, meu irmão, tá não. A gente precisa viver como a nova criatura. E olha o que o texto nos diz então a respeito dessa nova criatura. O verso 11 que a gente acabou de ler vai falar que nesta nova criatura não há diferença. E ele cita aqui alguns ambientes sociais: nem grego, nem judeu, circunciso ou circunciso, bárbaro, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A nova criatura entende a unidade do corpo de Cristo. A partir do verso 12, então, ele vai dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amável,
Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. A gente precisa não simplesmente abdicar de tudo aquilo que é mal, mas a gente precisa vencer o mal com o bem. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12. Não basta simplesmente não ter mais ações impuras, desejos maus, ganância. Não, a gente precisa se revestir de bondade. A gente precisa se revestir de mansidão, de compaixão. Essa é a transformação. Você não foi chamado para ser neutro em lugar nenhum, meu irmão. A gente foi chamado para fazer a diferença. E sendo chamados para fazer a diferença, a gente precisa se revestir desse novo homem, colocar essa nova roupa. E essa roupa nova fará com que as pessoas olhem para a gente e percebam o amor de Cristo. Se tem algo que é a marca dessa nova criatura, é o amor. Ele diz que é o vínculo da perfeição. Ele vai nos dizer que é por meio disso que nós perdoamos uns aos outros. Só que ele não fala como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso vai nos dizer que a gente tem que perdoar como... que Deus nos perdoa como nós perdoamos os nossos inimigos, né? Nessa ele vai dizer que a gente tem que perdoar as nossas queixas. Eu tenho que exercer o perdão para você, para receber esse perdão. É nessa dinâmica que agora é colocada na vida da nova criatura. Porque obviamente a gente tem que ser perdoado primeiro para se tornar nova criatura. Mas a partir do momento que você foi perdoado e transformado por Cristo, o perdão tem que estar sempre pronto, sempre acessível. Sabe, se tem algo que eu queria que você guardasse no coração hoje. O Senhor te chamou para ser agente do perdão. Agente do perdão. Tudo que nós precisamos nesse mundo é de perdão. É de perdão. Porque se não fosse o perdão do Senhor, onde é que você estaria hoje? Se não fosse a graça de Cristo Jesus chegando ao nosso coração, onde nós estaríamos? O Senhor nos perdoou, transformando a nossa vida. A partir desse momento, eu e você somos convidados a fazer o mesmo. Do verso 18 em diante, eu não vou ler, mas ele vai falar sobre a mudança das estruturas sociais. Ele vai falar como deveria ser o relacionamento marido e mulher, com filhos, com escravos. E diante de tudo isso, nós entendemos que nós só teremos uma mudança social, só teremos uma mudança na humanidade, quando o indivíduo, quando você, quando eu, entendermos realmente que Cristo Jesus precisa viver na nossa vida. Eu queria concluir, chamar a banda para vir aqui à frente, citando uma história de um jovem, uma criança, um casal amigo meu vivenciou essa experiência. O filhinho tinha muita dificuldade de dormir. Todas as noites corria para o quarto dos pais e dizia: não, eu vou dormir no quarto de vocês. E o pai ia lá e colocava aquela criança mais uma vez no quarto dela e dizia: meu filho, você tem que ficar aqui. Você não tem que ter medo de nada. Ela: não, eu tenho medo do escuro. Jesus está aqui com você, você não precisa ter medo. Pode ficar tranquilo, fique aqui, fique em paz.
pai vai para o quarto, daqui a pouco está a criança correndo, pulando ali na cama, se enfiando embaixo das cobertas. O pai pega a criança de novo e vai nesse dilema para fazer com que aquela criança dormisse sozinha e entendesse que o Senhor Jesus estava ali com ele. Depois de muito relutar e muito choro, aqueles que são pais, acho que devem se identificar mais com isso e entender como é difícil dar algumas ordens como essa. O pai, irritado, fala para a criança: você não tem que ter medo, porque Jesus está aqui com você e você não precisa ter medo. E aí a criança, chorando, diz: eu sei, mas é que eu queria Jesus em pele aqui. Eu queria Jesus em pele aqui. Sabe, o mundo aqui fora pode até ter uma noção que existe um Deus. Pode até ter uma noção que existe alguém que guarda, que protege, que sustenta. Mas sabe o que esse mundo quer? Esse mundo aguarda com grande expectativa, gemendo, a manifestação dos filhos de Deus. Eles querem ver Cristo em pele. Querem ver Cristo em você. Quer ver Cristo em mim. E aí a gente começa a transformar o mundo. Sabe? Nós não somos uma nova criatura. Nós somos pequenos Cristos. Somos pequenos Cristos. Quando você entende que ser nova criatura é ser a imagem do Criador, é ser uma figura de Cristo, meu irmão, aí sim você vai estar tomando posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele disse assim: eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu não sei em que estágio da fé você está, eu não sei qual é a tua caminhada com o Senhor, eu só preciso te dizer que você precisa continuar rumo ao alvo que é Cristo. Você precisa continuar indo em direção ao Senhor. Não pense que tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que você já fez é o bastante. Deus tem coisas novas para você. Deus pode fazer coisas novas através de você. Eu não combinei com a banda, mas eu queria que a gente tocasse de novo, só que de forma lenta, o refrão da música Meu Alvo é Cristo. O teclado pode começar, depois a gente pega o embalo. Meus irmãos, quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça nesse momento. Se você entende que Cristo Jesus está requerendo de você algo que você ainda não tem entregado, se você entende que de repente você está setorizando a sua vida, se você tem a sua vida secular, a sua vida do trabalho, e você tem uma vida espiritual aos domingos, ou nos encontros do portal, ou do porto, meu irmão, Deus quer muito mais do que isso. Ele quer a tua vida por completo. Ele quer o teu coração por completo. Ele quer que os teus pensamentos sejam do alto. Ele quer que você mate a sua carne todos os dias. Ele requer de mim, de você, que a gente venha se despir desse velho homem com tudo aquilo que não agrada a Ele, e sermos revestidos da bondade, da compaixão, da humildade. Que haja amor, que haja paz, que haja perdão, que as nossas relações sejam pautadas não por nossas próprias vontades, mas pela vontade do Senhor em nossa vida. Que a gente possa ver uma revolução no nosso casamento, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, enfim, onde você estiver inserido. Meu amado irmão, permita que Cristo Jesus use a tua vida. E num ato de fé, numa oração diante do Senhor, eu queria te convidar a declarar
essa canção como uma oração, como alguém que não vai desistir da jornada, como alguém que não está satisfeito com aquilo que já alcançou, como alguém que não vai ficar colocando a culpa nos outros. Foi o pastor, foi a igreja, foi o irmão. Nada pode te impedir, meu irmão. Nada. É você e o Senhor. Declare diante do Senhor: vou avançar, vou crescer. E não é na força do teu braço, é a ação do Espírito Santo. Esse é o nosso alvo. Talvez você tenha colocado a culpa em tantas pessoas. Ninguém pode te impedir. Quando o Senhor age, não há quem possa impedir. Faz do Senhor Jesus nessa hora o teu alvo, a tua meta de vida, o teu referencial. Olha para as Sagradas Escrituras todos os dias e diz: eu quero ser como Cristo Jesus foi. Eu quero falar, pensar, agir como o Mestre agiu. Quero te convidar a colocar a mão no teu coração nessa hora. Se você entende que tem algo para entregar ao Senhor, coloca a mão no teu coração e fala com Deus dizendo: Senhor, eu quero te entregar nessa hora isso aqui, essa situação, esse contexto de vida, esse momento, porque eu entendo que eu ainda não tenho lançado tudo. Essa é a hora de você se colocar diante do Senhor como alguém que se considera imperfeito diante de um Deus santo. E assim como o Senhor usou um anjo para tocar os lábios de Isaías, o purificando, é nessa hora que o Espírito Santo de Deus quer te purificar e te tocar. Pai bondoso e querido, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque em Cristo Jesus nós obtivemos, ó Pai, o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus nós recebemos a nova vida. Em Cristo Jesus nós recebemos essa jornada de santificação rumo ao Senhor. Eu quero te pedir nessa hora, Pai, que não haja ninguém nesse lugar que esteja setorizando a sua vida, mas que a nossa vida como um todo, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Que tudo que venhamos a fazer ou falar seja em nome do Senhor. Que o Senhor possa usar a vida de cada um dos irmãos que aqui estão como um instrumento vivo em tuas mãos para a proclamação do Evangelho, para que possamos trazer para essa terra o teu reino e proclamarmos, ó Pai, que há uma redenção para a humanidade, que há a possibilidade de uma nova humanidade, uma humanidade que vive para a tua glória. Nos dá a graça, Senhor, de avançar, de crescer, de não nos atentarmos às coisas pequenas. Nos dá a graça, Senhor, de irmos rumo ao nosso alvo, que é Cristo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém.